Boa noite a todos. Bem-vindos ao webinar da GeoAgri no uso de drone para a tecnologia de controle de erva daninha em cana-de-açúcar. Para quem não conhece a GeoAgri, nós estamos há 23 anos no mercado, temos um portfólio completo em agricultura de precisão. Distribuidor da marca Trimble, SensiFly, DJI, Agriculture e Hydrometer. Suporte técnico e assistência técnica especializada. Abrangência nacional na comercialização e suporte para a linha de drones de pulverização e BI e SensiFly. Meu nome é Leandro Santos, sou formado em técnica agropecuária da Unesp em Jaboticabal, gestão em agronegócio pela Universidade de Uberaba e MBA em gestão de agronegócio pela FGV. Possuo 20 anos de experiência na área de tecnologia de aplicação e prestação de serviço em cana-de-açúcar. E atualmente trabalho como gerente de pulverização dentro da GeoAgri Tecnologia. Para nós, da DJI Agriculture, no setor sucroenergético do Brasil, a importância é a seguinte: o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. A safra 2021 foi produzido 654 milhões de toneladas. O complexo sucroenergético é o quarto setor mais representativo do país na pauta de exportação. E em 2020, o setor teve a participação nacional de 9,9 bilhões. Agora vou entrar no assunto sobre a questão de legislação da ANAC, classificação dos drones, que é o assunto principal do nosso webinar. Os drones de uso comercial, corporativo ou experimental, RPA, foram categorizados em 3 classes, de acordo com o peso máximo de decolagem do equipamento. Drones com mais de 150 kg, classe C1. Drones com peso entre 25 e 150 kg, classe C2. É essa onde enquadra o nosso drone Agras DJI T30. E drones com mais de 50 gramas e menos de 25 kg, classe 3, que no caso é o nosso modelo T10. Os tipos de operações. Operação BVLOS. Operação na qual o piloto não consegue manter o drone dentro do seu alcance visual, mesmo com a ajuda de um observador. Operação veloz. Essa é onde a gente se enquadra no drone de pulverização. Operação no qual o piloto mantém o contato visual direto com o drone sem o auxílio de lentes ou equipamentos. E operação E-veloz. Operação na qual o piloto remoto só é capaz de manter o contato visual direto com o drone com auxílio de lentes ou com equipamento e precisa do auxílio de observador de drones. No próximo slide vai ficar bem ilustrado essas opções. Como vocês podem ver, o B-Veloz, né, que ele não consegue visualizar. Veloz, que é a nossa operação, né, de aplicação, que você consegue com o controle, sem a ajuda de nenhum observador e nenhuma lente, você consegue estar observando o drone de pulverização. E o E-Veloz, que é onde você tem o auxílio de um copiloto, que ele vai estar usando uma lente para poder estar visualizando o drone. E é muito importante frisar que não é permitido que pessoas com menos de 18 anos pilotem um drone, tanto seja de pulverização ou para outra qualquer atividade. Os nossos drones são 2 modelos, o DJI Agra T10 e o DJI Agra T30. Característica do drone T10. Ele consegue fazer até 6 hectares por hora, capacidade de 10 litros, e o tanque dele é removível, né? Então, isso você consegue ter uma característica bem interessante na prestação de serviço, que você consegue fazer a troca do tanque e a bateria ao mesmo tempo. Então, você ganha agilidade na recarga, no reabastecimento e na recarga da bateria. A faixa de aplicação do T10, ela é flexível de 3 a 5 metros, então ele é um drone que a gente recomenda para áreas menores, captação, áreas de difícil acesso. Vazão máximo de 3 litros por minuto. Sistema de radar esférico. Esse radar, ele é um radar de 360 graus, então ele se torna um drone bem seguro durante a pilotagem. Claro que esse radar não quer dizer que você não precisa mapear os pontos, mas ele te dá uma segurança maior na hora da operação. Tem 2 câmeras FPV duplas, tanto na frente quanto atrás. Isso significa o quê? Que o drone ele não precisa ficar virando durante a manobra. Ele vai e volta sem precisar fazer um giro de 360. Ele consegue fazer, sem precisar girar, ele consegue mudar a faixa de aplicação e isso garante maior autonomia durante o voo. Ele tem a proteção IP67, ou seja, ele é resistente à água e poeira,
tanto sempre depois do trabalho você pode e deve, né, passar uma água, um pano umedecido, fazer toda uma limpeza do drone. E uma grande vantagem do sistema Agra do T10, da DJI agora, é que o carregador é muito rápido. Então, você consegue carregar a bateria do drone de 7 a 10 minutos. Característica do T30, esse é o nosso segundo produto. Ele consegue ter um rendimento de até 15 hectares por hora. Quem é do setor sabe que quando a gente fala em 15 hectares por hora, nós estamos falando quase de um rendimento de um barra central ou de um autopropelido em áreas complicadas. A gente demora a ter um rendimento como esse de 15 hectares por hora. A capacidade do T30, como o nome já diz, são de 30 litros. A faixa de aplicação dele é de 4 a 9 metros, por isso que ele tem esse rendimento, porque a velocidade média de trabalho, a gente considera uma faixa ideal de 18 a 20 km por hora, então você tem uma velocidade boa e uma largura considerável. Então, o desempenho desse drone, ele se torna muito eficaz. Em algumas áreas, a gente consegue ver que ele tem um rendimento até superior a um trator de barra central, ou em determinadas situações, até de um autopropelido. A vazão máxima dele é de 8 litros por minuto, ele tem essa vazão maior por conta, né, da capacidade de tanque e velocidade e a faixa que ele consegue fazer a aplicação. Ele também conta com um sistema de radar esférico omnidirecional, né? Assim como o T10, os drones da DJI são muito seguros em relação a essa questão de voo. A questão do radar, ele tem uma função ali que dificilmente você vai bater o seu drone, né? Ele sozinho, normalmente, quando ele detecta um obstáculo, ele para e aguarda o seu comando para daí você vem intervir no voo dele. Mas, normalmente, o que a gente vê, quando você cria uma missão, marca os pontos, a operação dele é muito segura. E a gente sempre aconselha e opta pela operação autônoma, não na operação manual do drone. Vantagem do uso do drone: aplicação eficaz e uniforme. Por que ele tem essa aplicação eficaz e uniforme? Ele tem 8 conjuntos de válvulas solenoides que permite controle de frequência variável de pulverização e uniforme. É muito nítido, durante o voo do drone, que você vê que ele liga ou desliga as pontas de acordo com a necessidade, de acordo com a velocidade, de acordo com a faixa de aplicação. Então, você vê, quando ele vai chegando próximo do fim da bordadura, que ele vai fazer a manobra, que ele diminui a velocidade, você vê o desligamento ou o ligamento de bico automaticamente. É bem interessante esse controle, essa inteligência dentro do drone na parte de pulverização. Uma outra vantagem no uso do drone é o efeito da wash, que essa imagem fica bem claro. O que é o efeito da wash? É a pressão das hélices, é o vórtice que a hélice cria sobre as gotas, sobre a pulverização. Com isso, a gente consegue o menor risco de deriva e você tem uma penetração, uma cobertura bem melhor das gotas. Por isso, então, a pulverização do drone pode-se dizer que é a aplicação mais segura que a gente tem hoje, pensando na questão de deriva, de cobertura e de penetração do alvo. Outra vantagem do uso do drone é a aplicação em locais declinados de difícil acesso, como essa imagem pode ilustrar. Então, você consegue ter a questão de restrição de voo hoje, que é uma realidade que a gente tem, áreas urbanas, APPs, áreas de difícil acesso. O drone, você tem essa facilidade que você consegue atingir essas regiões sem ter grandes complicações. Hoje a gente sabe que a nossa legislação está cada vez mais difícil na questão da aplicação aérea, principalmente limites de cidade, limites de APP, questão com abelhas, né? Então, o drone veio para facilitar essa questão da restrição de voo, que é um problema recorrente em algumas usinas, né? Então, essas áreas mais complicadas, a gente tem certeza que o drone consegue cobrir elas facilmente. Outra vantagem do uso do drone, que evita a perda por amassamento. Por exemplo, se você tiver uma cana passada, se você for entrar com autopropelido, você vai, além de ter o amassamento, você vai ter a quebra, né, da soqueira. Já com o drone, a gente sabe que você não vai ter esse problema. Então, o drone também tem essa vantagem.
Outra vantagem, e essa é uma das principais que eu vejo, elimina a compactação do solo, porque você não vai ter, né, o pisoteio. E outra vantagem também é a aplicação no final de ciclo, que seria aquela situação, o autopropelido não entra mais, o do avião, talvez, uma aplicação essa, igual vocês estão vendo na imagem, vai ficar inviável, porque é só um trecho ou outro ali, então o drone vem para fazer esse sistema de aplicação em cana-de-açúcar, eu acredito que é bem consolidada já essa realidade. Bom, essa é da minha parte que eu tinha para falar, agradeço a todos pela presença, e agora eu vou passar a palavra para o meu companheiro Leandro Varaldo. Vou voltar o vídeo aqui, né? Olá, pessoal, boa noite. Eu vou me apresentar aí no próximo slide, tá? Espero que todos tenham um excelente webinar aí. E aí, se ficou alguma dúvida aí sobre os nossos equipamentos aí, tanto o T10 como o T30, escreva aí no chat aí, que no final a gente vai estar respondendo todas essas perguntas aí, essas questões. E o que a gente não puder responder, a gente pede o e-mail e procura essa resposta aí que é de interesse a todos, tá? Então, vamos lá, eu vou focar mais na questão do drone no uso da cana, principalmente o webinar é cana-de-açúcar, né? A gente tem alguns resultados aqui, e aí, ao final da apresentação, está aberta as perguntas para quem tiver alguma dúvida e no decorrer da apresentação ela não for respondida. Então, vamos lá. Opa! Bom, primeiramente eu vou me apresentar, né? Eu sou Leandro Varalda, por sua formação eu sou engenheiro agrônomo e também sou formado em ciências biológicas pelo Unifafib, é o Centro Universitário de Bebedouro, tá? Atualmente eu faço o MBA em agronegócio e também em fertilidade e conservação do solo, tá? E atuo nessa área aqui de aplicação com drone em diversas culturas, principalmente cana-de-açúcar, desde 2018. E atualmente sou especialista em drone de aplicação aqui na Geoagri, tá? Uso do drone pulverizador, né? O pessoal tem muito utilizado o drone somente para herbicida, mas o drone só é para herbicida, Varaldo? Não. Pessoal, a gente pode fazer qualquer tipo de pulverização com o drone, tá? Então, a gente também pode fazer pulverizações de fungicidas, né? Aí eu detalho para vocês aí as principais doenças fúngicas que acometem a cana-de-açúcar, né? Carvão, podridão do abacaxi, ferrugem alaranjada, mancha amarela, mancha ocular, mancha prata, né? Essas doenças fúngicas, elas diminuem o potencial do canavial em 20, 30, 50%, dependendo do índice de infestação. Então, o drone também vem para estar fazendo essas aplicações, né? Corrigindo, tanto preventivo como curativo, né? Então, a gente pode usar o drone para defensivos fúngicos, tá? Inseticidas. O drone também pode ser usado com produtos inseticidas. Aí eu destaco para vocês a broca da cana-de-açúcar, a cigarrinha, o bicudo da cana, a broca gigante, cupins e elasmos. Os 4 primeiros aí são as pragas chaves aí da cana-de-açúcar, quando a gente fala em insetos. A gente tem a cigarrinha aí como exemplo na foto e a broca gigante, né? Que derrubam o potencial aí do seu canavial drasticamente. Então, a gente também pode fazer uma aplicação de inseticida, área total, com a utilização do drone para esse alvo, né? Produtos sistêmicos e de contato, a aplicação fica uniforme e excelente. Volto a dizer que nem o meu companheiro aí falou, o Leandro, na questões de o avião não voa, municípios que têm restrições aéreas. O drone ele não se enquadra nessas restrições por ter um voo mais baixo e além de que ele não sai fora do perímetro, né? Ele não faz manobra em cima da casa de ninguém, não faz manobra em cima de APP, mata reservas legais, então ele fica teoricamente na bordadura, respeitando ali as faixas da legislação, 15 metros, 30 metros, aí vai depender do local, tá? Então, o drone também é para fazer essas questões de inseticidas. Outra utilização do drone, maturadores.
O pessoal da cana-de-açúcar sabe muito bem disso. Quando a gente faz uma aplicação final de ciclo de maturador, a gente contribui com açúcar no pomo, o aumento de ATR, e isso daí é o que nos traz recursos. Eu tenho que entregar uma cana na usina e eu não é só biomassa, eu preciso dessa cana o quê? Que ela tenha açúcar agregado, porque se eu entregar uma cana que não possui um ATR bom, não vão me pagar, porque muitas vezes o contrato é em cima de ATR, não é em cima de tonelada entregue, né? Então, o uso de maturadores vem aumentando muito com a aplicação de drones, principalmente nas áreas que o avião não consegue fazer, que seria a parte de bordadura, tá? Então, o drone também faz essas aplicações de maturadores, tá? Aí a gente entra na questão da aplicação de herbicidas. O drone, no canavial, a porta de entrada dele foi herbicida, tá? Não deslumbramos o fungicida, o inseticida no primeiro momento, mas sim resolveu um problema que não tinha uma solução. Após o canavial estabelecido, certa altura, ou fazia-se área total com o avião, quando podia, ou não se fazia-se nada, né? E as ervas daninhas, elas competem com o nosso canavial. Elas derrubam produção, vocês vão ver mais para frente alguns exemplos, e faz com que o canavial perca a vitalidade, né? Então, aqui eu enumero algumas folhas largas, né? Que competem bastante com o canavial, e também algumas folhas estreitas, que é da mesma família da cana, das poáceas. Essas aí são um problema, porque a gente for controlar ela junto com a cana, a gente acaba matando também a soqueira da cana. Só que nós temos um problema tão grave que algumas usinas, alguns grandes grupos estão fazendo até aplicação localizada em capim, colonião, marmelada, camelote, até em grama seda com o drone, mesmo que isso interfira na morte de uma soqueira. Por quê? Precisa controlar. Não é hora de reformar o canavial e eu preciso controlar. Então, o tratorizado não resolveu no pós e no pré, o drone tem que dar uma controlada, porque senão vai aumentar e ano após ano o banco de semente vai aumentando, tá? Aí aqui nós temos a menina dos olhos, que não é o do produtor, né? A mucuna aí, vocês notem aí a força que tem uma mucuna no canavial. Nesses 4 anos aí que eu tô com o drone, é nítido. A soqueira não tem força para sair, então ela não tem força. Depois que a mucuna, na esquerda aí, ela entra em senescência, um cacho de semente chega a ter 1,2 kg, então é semente pra caramba. Então o banco de semente aumenta, multiplica-se muito, então precisa entrar com um controle. Porque senão, como o próximo ano, a cana vai vir mais fraca, vai ter menos perfil e vai me gerar custo. O adubo é o mesmo, o inseticida é o mesmo, né? O fungicida, o foliar, tudo é igual. Só que nessa parte que tem acometido a erva daninha aí, nem vocês podem ver, ela vai me trazer o quê? Menos retorno, tá? E na direita aí, o nosso famoso pé de mamona, né? A mamona foi muito difundida no estado de São Paulo aí para biodiesel, assim como a mucuna como fixação de nitrogênio, né? Chega a fixar até 1 tonelada. Porém, né, restaram-se algumas sementes aí após o rotacionado, porque não são todas as sementes que eclodem juntos, e aí foi se alastrando, porque achou que não teria tanto problema. Hoje, o estado de São Paulo, ou todos os canaviais, dependendo da região, tem os dois problemas juntos, ou um problema mais direcionado a mucuna, merrêmia, ou mamona, né? E aí a gente entra nas perdas por mato competição, né? Então, aqui, ó, a planta daninha é um desafio para o produtor, né? Para o produtor por interferir no desenvolvimento da cultura, porque elas competem com água, luz, nutriente. Então, ao mesmo tempo que você está depositando lá no seu canavial o melhor fungicida, o melhor inseticida, o melhor adubo, a água que você fornece para ele,
essa erva daninha, ela também vai acabar absorvendo. E ela não te traz lucro, ela só te traz prejuízos, né? E a competição das plantas daninhas na cultura da cana, elas podem causar perdas de 20% até 80% na produção, tá? E reduzir a vida útil do canavial em até 3 anos. Há relatos em literatura que uma erva daninha não controlada em cana-planta, ela pode dizimar aquela área, ou seja, perda de 100% aonde ela compete com a soqueira. Porque a soqueira não vai vir, não vai perfilhar, não tem força para ultrapassar a área de massa de erva daninha, principalmente a mucuna, tá? E para o próximo ano ela não tem força, porque ela não reservou alguma energia para estar voltando. Aí teria que entrar com uma reforma. Mas a média aí é de 20% a 30% na produção, tá? Então, a gente tem que tem que ter o controle. Ah, Varaldo, e se a gente não controlar? Bom, pessoal, se a gente não controlar, pode acontecer isso daí que vocês estão vendo na foto aí à direita de vocês. Falha no canavial, vocês podem ver aí nitidamente a morte da soqueira, o enfraquecimento ano a ano do canavial. Esse talhão aí, por exemplo, o ano que vem, na teoria, ele vai vir mais fraco do que ele está entregando uma cana para o produtor no ano safra, né? Já dá para ver aí o caminhamento, grama seda estabelecida, áreas falhadas, né? Isso aí gera perda de produção, você tem que renovar o canavial, fazer a renovação antecipada desse canavial. O banco de sementes, a gente, com o drone, consegue diminuir o banco de semente. Se você não controlar, o banco de semente aumenta, tá? E a dispersão para toda a área. Já houve relatos aí de clientes de falar que tinha em torno aí de 200, 300 metros quadrados de mamona. O próximo ano gerou o quê? 6 hectares de infestação. Porque entra a colhedora, se a frente é própria, eu consigo evitar o quê? Passar o banco de semente de um talhão para o outro. Mas, muitas vezes, a frente ou é da usina ou é de um terceiro. Aí ele entra com erva daninha ou sem erva daninha e vai espalhando o banco de semente para toda a área, né? Então, a gente tem que controlar. E aí a gente tem um exemplo clássico aí, né, do embuchamento dos pirulitos aí, que a gente fala, da colhedora, né? Então, rendimento operacional é baixo, obtém-se o embuchamento da colhedora. Se você pegar uma turma noturna, no período da noite, 2, 3 vezes que a máquina embuchou, perdeu, não tem produtividade, vai faltar cana lá na balança, tá? Por quê? Vão parar à frente, vão tentar desembuchar, aí tá escuro, aí começa a ter desgaste do operador, desgaste do pessoal que está envolvido ali na operação, porque tem que parar a todo momento para estar desembuchando a colhedora. Porque enrosca e não engole mais cana, ou desembucha ou para a frente. Então, isso daí é dinheiro, né? Frente parada é dinheiro. É dinheiro que a gente deixa de ganhar, tá? Então, a gente tem que fazer esse controle. E como resolver um problema desse, né? Aí vocês têm um exemplo aí, ó. Na mesma foto nós temos, na parte inferior aqui direita do vídeo, uma plantação de mamona, dentro da plantação de cana. E seguindo aí uma plantação de mucuna, né? Dentro da plantação de cana. Ou seja, nessas áreas a produção, é uma foto de um caso real, lógico, né? Nessas áreas que houve a mato-competição, a produção cai drasticamente. Reparem aqui, nessa questão aqui da mamona, a mamona ultrapassou o dossel da cana, então ela está recebendo mais luz, está vegetando mais e produzindo semente de quilo, vamos dizer assim, né? Aí você entra colhendo, uma frente aí acaba desviando, ela nem consegue colher um grau de infestação que está desse jeito aí, né? E aí a dúvida é, como que eu controlo? Área total ou catação, pontos localizados? Tudo vai depender do nível de infestação, tá? Aí nós temos um exemplo aqui, tá? É um mapa real, tá? Isso aqui é de uma parceria que a gente tem aí, fornecedor, a gente pediu para eles uma área bruta de 61,84, pediu-os para fazer um mapeamento de folhas largas. Então, pré-definiu que 21,8
hectares teriam que ser pulverizados, que seriam os polígonos em azuis. Em vermelho é a mancha, né? É onde está a erva daninha, a massa da erva daninha. E em azul seria o polígono que teria para ser pulverizado. Uma margem de segurança, né? Por questões de, às vezes, há alguma planta daninha ali que a gente não conseguiu enxergar, que o mapeamento não enxergou, mas é uma área que eu priorizei o quê? A catação em loco. São 35% da área de aplicação. Ao invés da gente estar fazendo 100% da área, a gente está fazendo aí em torno aí de 35%. Então, eu já tenho ganho operacional e economia de produto. A verba que eu ia destinar para fazer 61 hectares, eu já consigo fazer isso uma reserva. Eu realocar esse dinheiro em outras questões, né? Então, aqui, coube muito bem o quê? A catação. Então, o mapa seria, teoricamente, aí, um exame médico para a gente prosseguir para o outro passo. Faz cirurgia ou não faz? Aqui faz área total ou faz catação? Num caso desse, a gente faz catação com drone. Importa esse arquivo nos nossos modelos, tanto o T10 quanto o T30, ele lê o arquivo shape. Então, eu importo esses polígonos para o drone, edito as missões e ele vai fazer em loco, tá? Aí, o outro exemplo que eu tenho aqui, também um caso real, já é de uma área um pouco menor, que é onde, a partir do momento que eu tenho um mapeamento, detectou-se o quê? Que aqui era muito mais fácil e seguro eu fazer área total, porque de uma área bruta de 36,59 hectares, eu vou ter que aplicar em 30,4. Então, aqui, o produtor optou, o cliente optou por fazer área total, fazer a margem de segurança dele seria total. Por quê? A infestação estava muito grande, estava muito próximo do que seria uma aplicação em área total. Então, se optou-se aqui, né, nessas condições de fazer uma área total. Alguns produtores fazem uma conta, pessoal, que até 30%, 35% da área compensa fazer localizado. Passou desse número, aí já entraria a aplicação por avião em área total, né, que os valores aí cobrados no mercado se equipariam, né, ficariam iguais, tá? Mas isso daí é só para vocês terem noção que o drone também tem a capacidade de fazer área total. Não é pensando só em catação e herbicida, tá bom? Porque fungicida, maturador, inseticida, até mesmo biológico, hifas de fungo, a gente faz em área total, tá? Aí a gente vai para resultados. Ah, Varaldo, eu quero ver resultado. Tá aí o resultado. Isso é uma aplicação feita com drone em catação, nível de catação. Vocês reparem na figura da esquerda, o antes, após o controle, 15 dias, o controle da folha larga, o resultado. Algumas folhas largas, dependendo do período, com a aplicação do drone, ela demora um pouco mais para você ver visualmente, né? Então, vai 10, 15 dias, até 20 dias para você ver que a aplicação foi efetiva, tá? Então, esse é um resultado. Nós temos o resultado da foto lá anterior. Notem como que, por completo, secou toda a mancha. A de baixo aqui é a mamona e a de cima ali a parte da mucuna, né? Então, assim, com a aplicação do drone, foi totalmente controlado. Ah, com o drone, então, controla 100%. Não, pessoal, é errôneo pensar que o drone vai te resolver o problema 100%, tá? Mas ele tem uma solução de 95% a 97% de controle. Tudo isso vai depender do quê? Da velocidade que você vai entrar no seu canavial. Plantas pré-estabelecidas, erva daninhas pré-estabelecidas, já na fase adulta, o controle já não é não é 100%. Mas olha a aplicação do drone nesse resultado. Às vezes você passaria aí com um avião e sobraria alguma coisa pelo efeito guarda-chuva que uma planta faria com a outra. Como o nosso colega aqui, o Leandro, falou do efeito downwash, o drone empurra para baixo cria um vórtice, cria uma pressão no efeito, chacoalha a planta, então faz com que penetre mais, né? Diferente do avião que deposita no ar a molécula e ela cai por gravidade.
O drone não, ele já passa, aquele vento que ele faz, já chacoalha as folhas, faz com que o produto penetre mais a fundo na cultura, né? E espalhe bem a aplicação. Vamos para outro, aqui um outro resultado, né, de aplicação. É nítido o controle, tá? Então, quem está na dúvida, o drone funciona, eu não confio no drone. É só perguntar para alguém que já utilizou o drone aí para uma outra coisa, se realmente vale a pena usar o drone ou não, tá? O drone no Brasil, ele tem aumentado muito, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, o uso agrícola do drone está se intensificando bastante pela qualidade de aplicação que tem entregado, tá? Bom, pessoal, por que a gente colocou aqui as boas práticas? Para você obter todo aquele resultado desses três slides aqui anteriores, o que a gente precisa ter? Boas práticas, né? Porque é essencial o conhecimento e o técnico especializado para garantir bons resultados nas aplicações em campo. Porque não basta somente eu saber operar o drone. Eu tenho um drone de imagem, eu comprei um drone de pulverização, eu vou prestar serviço. Não, mas peraí. Quem vai te orientar quanto às questões técnicas, as boas práticas? Porque o que a gente tem que entender é o seguinte: o drone é mais um meio de dispersão de protetores de cultivo, tanto fungicida, inseticida, herbicida, maturadores, tá? As boas práticas se mantêm, tá ok, pessoal? Então a gente tem que ter por trás um técnico, uma pessoa especializada para indicar o produto correto para aquela erva daninha, para a sua lavoura, tá? E o que seria essas boas práticas que a pessoa tem que ter para ter aqueles resultados que eu mostrei, para ter uma excelência de aplicação, um resultado, um controle efetivo, aquele resultado que agrada aos olhos do cliente, do produtor que utiliza do drone. A escolha do bico correto, a vazão, o volume de cauda, angulação, tá? O preparo da cauda é importante, tá? Bem como o princípio ativo. Eu estou indicando corretamente o princípio ativo, o produto para aquele determinado alvo. Às vezes o pessoal usa um produto que não é indicado para certa praga, certa erva daninha e não tem resultado. Aí a culpa não é do produto, a culpa é do drone. E não é bem assim, né? Porque faltou técnico, faltou um corpo técnico, falou, não, esse produto não serve, não vai ter efeito. O drone funciona, a tecnologia de aplicação é excelente, faltou o quê? Faltou a indicação correta do produto, tá? A ser utilizado. Aí a gente tem um exemplo da ponteira aí, um leque, né, 110, e embaixo aí o preparador, a cauda, né, dos seus devidos equipamentos, EPI, máscara, tudo mais. No Brasil, e eu creio que no mundo todo, a ponteira mais utilizada é o leque 110-01, tá? É o que vem de padrão com todos os drones aí que usam bicos, tanto de N marcas aí, né? Vamos dizer assim. Mas a maioria é 110-01, tá? Aí a gente entra na questão das boas práticas, né? Que seria o quê? Temperatura, umidade, velocidade do vento, recomendação de bula, isso é importantíssimo. Tamanho de gota. Aí vocês podem notar aí, a gente tem uma tabelinha do quê? Do tamanho da gota para determinado produto. Herbicidas vai de 200 a 250 micras, fungicida e inseticida 150 a 200 micras. Então, isso daí a gente tem que levar em consideração, tá? Opa, eu vou usar um inseticida, vamos regular a vazão do meu drone para me gerar uma gota aí entre 150 e 200. Tá? Opa, eu vou usar um herbicida, vamos regular a ponto com uma pressão para quê? Para 200 a 250. E nós temos o famoso aí, o anemômetro, né? Aí, no caso, ele está marcando 38,5 km por hora. Será que a gente poderia fazer uma aplicação com essa velocidade? Jamais, né? O indicado aí é em torno de 2,2 metros por segundo, até 10 km por hora, no máximo, que a gente poderia estar fazendo essa aplicação. Temperatura está ok, 20,4, umidade 85, excelente. Aqui no Brasil, essa umidade aí, bem no comecinho da manhã, nas áreas frias, né?
A gente tem uma janela aí muito curta nessa questão. Então, por isso que vale muito a pena entender o operacional, para a gente ganhar rendimento no dia a dia. Então, isso tudo são princípios de boas práticas, tanto para o pulverizador, tanto para o avião, tanto para a costal, tanto para o drone também. Então, boas práticas de aplicação para qualquer meio de aplicação. Tá ok? Aí, pessoal, separamos aqui umas perguntas que são recorrentes da aplicação de drone, né? Quando a gente fala em aplicação de drone, existem as perguntas ali que são as mais feitas. E aí a gente já separou uma resposta para cada pergunta dessa, tá? Opa! Aí vamos lá nas perguntinhas. Essas são as perguntas mais frequentes aí para quando a gente fala em pulverização com drone. Qual é o rendimento? Que produto? Qual a quantidade de produto que eu devo colocar por hectare? Os drones vão substituir pulverizadores terrestres e aviões? Pessoal da terrestre, do avião, no começo torceu um pouco o nariz para pessoal do drone, né, que chegou com tudo aí. Ah, tá pegando o meu serviço. Não, calma. A outra, posso utilizar vários produtos ao mesmo tempo e em pó? Temos resposta para isso também. Qual o valor cobrado no mercado? Isso daí é nítido. O pessoal vem, eles querem saber de custo, quanto que o pessoal tem cobrado para fazer o investimento, né? Então, vamos lá. Quantos hectares um drone pulverizador faz por dia? Pessoal, eu entro naquela palavrinha, depende. Qual que é a tua estrutura do teu dia a dia? Você possui um caminhão baú ou algo do tipo para estar levando o drone? Possui um mixer, um batedor de calda? Você tem um gerador? Se você tem todos esses equipamentos, o teu rendimento ele vai ficar dentro da janela ótima de aplicação. Vamos supor que eu consigo aplicar 8 horas por dia sem parar, que a temperatura está ótima, a umidade está excelente, o vento está ajudando, está só aquela brisa, e eu vou fazer um fungicida mais um inseticida área total. Com o T10, você vai chegar a fazer de 40 hectares o dia. Com o T30, em áreas boas, tá, pessoal? Áreas sem muito aclive, declive, montanhosa e nenhum obstáculo. Com o T30, o teu rendimento já é um pouco maior. Pode chegar até 80 hectares por dia. Agora, não, Varaldo, eu não tenho caminhão, eu vou puxar na carretinha, vou colocar o produto num tambor de 20 litros, o gerador eu não comprei, eu tenho que carregar na sede, aí o rendimento operacional dia vai cair mesmo que você tenha condições ótimas, né? Então, você tem que ter uma estrutura, tendo uma estrutura, você consegue o quê? Ter um rendimento operacional maior, tá? Mas é em torno aí de 40 hectares com T10, de 80 hectares aí, 60, 80 hectares facilmente com o T30, tá? Qual a quantidade de produto que eu devo colocar por hectare? Muita gente tem nos perguntado se eu faço a regrinha de 3. Tratorizado eu uso 2 litros no princípio ativo para 100 litros de água. O drone é só 10 litros de água, então eu vou usar apenas 100 ml? Não. Volume de cauda é uma coisa, dose litros hectare é outra. Então, a gente tem que sempre o quê? Focar na bula. Aí eu vou colocar aqui um exemplo para controlar corda de viola e mamona. Vai de 750 ml a 2 litros por hectare. Por que tem essa dose? Vai depender do estágio dessa erva daninha. Vamos dizer que ela está num pós-tardia, ela já está estabelecida, está frutificando, tem sementes, é 2 litros. Vai ser 2 litros. Vai ser 2 litros do meu princípio ativo. Vou colocar um óleo mineral, se o produto exigir que coloque um óleo mineral na proporção de 5% do volume de calda. E completar o restante com água. Água limpa. Água de qualidade, tá? Sem matéria orgânica, para não interferir no pH e não interferir no produto em si, tá? Então, pessoal, princípio ativo é bula. Mantém-se a dosagem de princípio ativo e completa-se com o volume de calda que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar com 10, eu completo o restante até 10 litros. Se eu vou trabalhar com 20, vou completar o restante com 20. E produto em pó? Posso colocar produto em pó?
ou não posso? Vamos lá para, acho que é a outra pergunta. Eu atrapalhei as perguntas aqui, ó. Tá vendo? Eu pulei, mas vamos lá. Os drones, deixa eu pular para o produto que eu comentei, depois eu volto o slide aqui. Ao vivo é assim mesmo, tá, pessoal? Então vamos lá. Ó. Eu posso utilizar vários produtos ao mesmo tempo em pó ou não? Pode, desde que você consiga homogeneizar a cauda para ter uma fluidez no seu drone, né? Alguns produtos em pó, nós sabemos que até com grandes volumes de água, de cauda, tipo 200 litros, 400, acabam fazendo entupimento do bico. Então, eu como especialista em drone, o que eu tenho de dica? Procure saber se aquele produto em pó que você, cliente, tem usado nesses últimos anos, se tem uma linha em líquido. Aí eu trago o exemplo aqui do glifosato, nessa questão do glifosato. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. O primeiro capim marmelada. Para mim, para controle de capim marmelada, é de 500 ml a 1 litro. Se a gente for lá em pó, 500 gramas. Então, quer dizer, eu já tenho uma tecnologia ali. Então, o produto funciona, o produto é de alta tecnologia. Vamos investir também em produtos com alta tecnologia. Ah, mas 500 gramas dá para aplicar? Eu já comprei o produto. Tá. Existem alguns produtos aí que são agregadores, né, que são homogeneizadores de cauda, e isso faz com que a cauda tenha mais fluidez. Agora, vamos pegar um produto aqui que entregue. Isso aí a gente está falando para um produto, né? 2 quilos na tabela aqui da direita. 2,5 kg, 3,5 kg para uma grama seda, 3,5 kg. Então, se você for para a parte do líquido, teoricamente, às vezes vai usar 4, 5 litros. Aí a gente sabe que tem a discrepância de valores entre um produto em pó, que é bem mais barato, do que um produto líquido para fazer o mesmo efeito, e ele se torna 2, 3 vezes, às vezes, mais caro, né? Então, mesmo que seja um pouco mais caro, ele te entrega uma resposta. Um pré e um pós, se eu vou fazer um tratorizado, aí eu uso, como o volume de calda é maior, aí a gente pode usar o quê? Tentar migrar para o pó. Mas para o drone, o máximo de produtos líquidos. Por quê? Você consegue ter fluidez de cauda e, além do mais, ganhar rendimento, porque ninguém quer ficar desentupindo o bico, né? A todo momento. A gente quer rendimento operacional. Então, a gente tem que procurar uma solução do pó. Se não tem de pó, tenta fazer uma cauda e utilizar o que tem no mercado de agregador para estar dando fluidez. Eu tenho uma versão líquida, coloque ela como prioridade, a versão líquida, tá? Aí, só voltando um slide aqui, os drones vão substituir os pulverizadores terrestres e avião? Pessoal, a aplicação aérea de drone, ela não veio para substituir o tratorizado nem a aviação aérea. É mais uma solução que o produtor tem, tá? Para estar agregando a sua lavoura. Então, o rendimento do uniporte, dependendo da área, é muito maior. O do avião nem se fala. Mas o drone, ele veio para... Ele se encaixa aí no meio, tá? Ele veio para contribuir ainda mais para altas produtividades. O avião não consegue ir, o trator não entra mais. Antigamente eu não tinha uma solução. Hoje eu tenho a solução. Que solução é essa? Aplicação do drone, tá? Então, não veio para substituir nada. Ele veio para ajudar, para agregar. Tá bom? E a última perguntinha. Qual o valor cobrado no mercado para pulverizar 1 hectare? Aí vocês vê aí 3 imagens, que essas 3 imagens de estudo, elas que vão te precificar. Para o pessoal que trabalha com prestação de serviço, ele te pergunta qual é o tamanho da área, o volume de cauda que você vai querer usar. Para drone, é meio que padrão, está padronizado 10 litros por hectare, porém tem clientes que querem 15 litros por hectare, querem 20. Então, se aumentar o volume de cauda, provavelmente, né, o prestador de serviço também vai aumentar um pouco o preço da cobrança por hectare, né? Porque ele vai, teoricamente, dobrar o seu serviço na mesma área.
E relevo, né? Questão de relevo e obstáculo. Áreas montanhosas, não tem o rendimento operacional é um pouco abaixo, né? E se tiver muito obstáculo, ele vai ter que ficar desviando, então isso tudo derruba o rendimento operacional. Isso aí encarece um pouco a aplicação. Em torno aí gira em valores entre 140 até R$ 250 o hectare aplicado, que é o valor de mercado aí que o pessoal tem cobrado, tá? Algumas contratações até 120, se for 2, 3 aplicações, tá? Então essas são as perguntas mais frequentes, tá, pessoal? Acho que a gente chega ao fim dos nossos slides, e aí está aberto as perguntas para responder se houver alguma dúvida. E o Leandro Varaldo, né, juntamente com a equipe que preparou esse webinar aí, a gente está agradecendo a presença de todos vocês aí e estamos à disposição aí para alguma pergunta. Tem alguma pergunta? Por hora não temos nenhuma pergunta, pode ser que eu tenha respondido as dúvidas aí do pessoal, né? O que usar, o que não usar, se existe algum meio que dê fluidez, né? Existem várias marcas aí que dão fluidez à calda, principalmente quando a gente usa produtos em pó. E uma outra questão é vazão, né? Então, aquelas imagens que vocês viram ali dos resultados foram em torno foi pré-definido 10 litros por hectare. Então, tem um controle efetivo muito bom, né? Vocês puderam ver. Então, pessoal, a gente não tem nenhuma pergunta, né, no chat. Então, a gente agradece aí aos participantes do nosso webinar. Tá, a gente recebeu uma pergunta aí. Qual o melhor bico a ser utilizado? Pessoal, o drone, um bico padrão é o 110.01, tá? Ele aceita o 110.015 e o 110.02. O que é de padrão é o 110.01, mas você pode também utilizar um 80, cone vazio ou cone cheio, 0,1, 0,15 ou 0,2. Porém, nos testes, no que tem de mercado, o bico consolidado é o 110.01, que ele atinge todas as faixas de tamanho de gota para fungicida, inseticida e herbicida. Então, a melhor ponta hoje no mercado para drone, que é padrão para todos os drones, é realmente a 0,1. Tem alguns produtores que preferem uma gota mais grossa, aí teria que mudar para um cone, ou uma gota 0,15 ou 0,2, né? Outra pergunta aqui. Aqui, ó. Existe no mercado gente que coloca o produto puro? Isso pode? Olha, pessoal, existe. Existe, a gente já ficou sabendo aí de alguns prestadores de serviço, que prestador de serviço ele ganha rendimento, né? Ele não está querendo saber muito de priorizar o quê? A qualidade de aplicação. Ele quer ir lá fazer 200 hectares num dia e sair. Se ficou bom ou não ficou, existem. Por quê? Se você pegar um drone, um exemplo que a gente tem, o T30, colocar aí 10 litros de produto puro, na teoria, faria 5 hectares se eu usar um volume de calda de 2, né? Pode um produto puro? Na bula não diz que não pode, só que ela recomenda um volume de calda mínimo. Se a gente voltar na apresentação, na bula tá lá, volume de calda terrestre de 100 a 200 litros, aéreo de 20 a 40. Alguns produtos hoje já estão saindo com a especificação em bula para drone, de 10 a 30, de 10 a 20. Então, você tem que dissolver. Eu, como engenheiro agrônomo, eu não indico um produto puro numa aplicação. Pode dar certo? Pode. Um exemplo bem grosseiro que eu dou é igual a tinta de casa. A gente compra uma tinta, ela não vem pronta. Você tem que adicionar 30% de água. Porque se eu aplicar ela do jeito que ela está dentro da lata, um ano ela vai estar descascando. Assim é também um produto defensivo. Tem um mínimo de calda. Eu tenho que dissolver esse princípio ativo. A gente tem que lembrar que a planta ela absorve por solução. Se eu não tenho, quanto menor a solução, se eu não tenho solução, eu simplesmente estou aplicando ali o cristal do princípio ativo, ele vai secar na folha, a folha não tem solução para absorver, ele vai ficar ali, aí vai vir o vento e, ó, soprar o teu dinheiro. Então, não indico, tá? Então,
Quem faz isso daí no mercado aí, fica aí com o pé atrás, tá, pessoal? Não aceitem isso daí, não. Sempre dissolva aí o produto, tá bom? Outra pergunta aqui relacionada ao bico, se eu posso usar o bico com indução de ar? Pode. Cone vazio com indução de ar, ou cone cheio, pode ser usado sim, sem problema algum. Por quê? Vai manter a vazão. O que vai mudar é o tamanho de gota, né? Mas pode ser usado também, sem problema algum. Aí tem que só manter o quê? Os drones da DJI, eles vão até o 0,2 a ponteira. Mantendo o orifício, respeitando a saída, porque se você aumentar, querer colocar um 0,3 com uma gota muito grossa, a bomba não vai ser capaz de abrir a faixa, de acionar esse bico, porque ela tem uma pressão limitada. Então, o limite é 0,2, tá? Mas pode ser cone com indução de ar, sim. Aí a gente tem uma pergunta aqui que já entra na parte de estrutura. Qual a melhor marca de misturador de calda? Bom, pessoal, isso daí não tem a melhor marca, né? É o melhor misturador de calda. Você pode fazer um misturador de calda você mesmo com recipientes adequados e ter essa precipitação. O que a gente preconiza é o quê? Uma corneta hidráulica para fazer o quê? Essa circulação da calda. Você colocou para circular a calda, marca, que nem eu coloquei ali o exemplo, é um produto pronto, né? É uma solução pronta. Eu não quero perder tempo em embolar um preparador de calda. Eu vou lá e compro. Tem N oficinas, N marcas aí. Aquilo lá, no caso, era da DRS, né? Tava bem grande lá. Então, é boa. Mas não tem a melhor marca, não. Eu tenho que fazer o quê? Uma circulação. Tem que circular produto. Não deixar decantar. Tem que ter homogeneidade, tá? Aí outra pergunta aqui se for fazer uma aplicação em área total, qual seria o espaçamento ideal? Aí a gente entra em outra questão. Aí já é operacional do drone. Qual que é o seu modelo de drone? Você tem um T10, tem um T30? Eu tenho um T30. Não, eu tenho um T10. Quero fazer faixa de 10. Não. Vai ser uma aplicação falha, tá? Não vai conseguir fazer a remonta nas bordaduras. Por quê? O próprio fabricante, em testes laboratoriais, preconizou que a faixa mínima é 3 metros e a faixa máxima é 5,5 metros. A partir daí, o risco de não ter a cobertura nas bordaduras é muito grande. Então, ele fixou que a aplicação ótima é 5,5. Se eu tenho um equipamento maior, o T30 vai até 9 metros. Mas eu quero fazer com 10. Não. O fabricante falou que ele te garante uma excelente cobertura, uma excelente aplicação até 9 metros. Aí você vai usar o T30, que vai de 4 a 9 metros. E tudo também vai depender do seu alvo, né? O seu alvo está no terço médio da planta, está no bacheiro, está no ápice, né? Por conta dessa faixa. Está muito no bacheiro, reduz faixa, mantenha o volume de calda e diminui velocidade. O efeito downwash, forçar mais aquela gota para baixo. Não, o meu alvo é as bandeirinhas lá, é o ápice da cana. Então, você mantém a faixa máxima indicada pelo fabricante, a altura de voo de 2,5 a 3,5 do dossel da planta, para ter essa cobertura ótima aí, que é o que o fabricante investiu milhões de reais, milhões de dólares lá para falar para você, essa é a faixa ótima, tá? Então, dependendo do princípio ativo, dependendo do equipamento que você tem que ir no máximo do que o fabricante indica, tá? Não extrapolar a faixa, não, porque aí é jogar dinheiro, é dinheiro pro ar, né? Literalmente. Aí tem aqui, ó, até que velocidade é recomendável voar na pulverização e qual a melhor altitude. Volto aos princípios de aplicação. O T10 e o T30 da DJI, ele é muito inteligente quanto a essa questão, tá? Ele te dá a velocidade máxima de acordo com a faixa e a vazão que você colocou lá, tá? Uma velocidade ótima para aplicação com drone, 18 km por hora, tá? Tanto o T10 quanto o T30, e respeitando a faixa de aplicação máxima que o fabricante indica.
5,5 para o T10, 9 metros para o T30. Ah, e a altura? A altura também, ele indica lá de 2,5 a 3,5 para o T10, de 2,5 a 3,5 para o T30, do dossel, da planta. Essa é a altura que você tem que trabalhar no ápice da cultura. Ah, eu não consigo, eu tenho que trabalhar com 6 metros. Lembre-se, um exemplo que eu vou dar, uma foto próxima à mão, você vai pegar só digital. Afastou um pouquinho, pegou a mão inteira. É o mesmo esquema para a aplicação. Quanto mais alto, ele vai abrir mais faixa, porém, deriva é maior, tá? Você corre o risco de haver uma deriva maior, o produto não chegar no teu alvo, porque ele derivou, e você tem que refazer essa aplicação, tá? Então, a gente tem que respeitar o que o fabricante fala, os limites operacionais. Extrapolou, tem tudo para não ser uma aplicação eficiente, tá? Eu acho que é isso. Então, pessoal, espero que nós tenhamos aí tirado suas dúvidas. Futuramente aí a gente vai fazer outro webinar, tá? Para tirar mais dúvidas aí, mudar a cultura, ou abranger todas as culturas. E em nome da GeoAgro, eu, Leandro Varaldo, agradeço aí pela participação de todos, pelas perguntas feitas. E se tiver qualquer dúvida aí sobre pulverização com drone, do equipamento, qual equipamento eu compro para minha área é pequena, minha área é grande, qual o melhor modelo que se encaixa no meu plano de negócio, é só ligar para a gente aqui ou fazer uma visita aqui em Ribeirão Preto, que as portas vão estar abertas. Tá ok? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.